E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Hoje iremos recapitular um filme de suspense e comédia chamado O Urso do Pó Branco. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Iniciamos vendo um homem levemente alterado com seus muitos pacotes de drogas, e loucamente ele as joga de um avião. Após isso ele vai pular também, porém todo desconcertado bate a cabeça e cai desmaiado. Pela manhã um casal acampa à beira de um rio, Elsa e Olaf. Em seguida eles caminham um pouco e passeiam por uma trilha, sem perceber que o perigo pode estar muito perto deles, pois uma grande pegada de urso passa despercebida por eles. Os dois também não percebem preso num galho uma das bolsas que caíram do avião. Momentos depois eles chegam no final da trilha. Olaf, olhando para o lado, observa um urso se coçando numa árvore. Então, admirados, eles começam a tirar algumas fotos do animal. No entanto, o urso não está agindo normalmente e começa a se bater com a cabeça na árvore. O casal fica passando a câmera um para o outro e não nota o movimento do urso, no qual logo se aproxima deles. Elsa fica assustada e pede orientação para Olaf do que fazer. Mas antes que ele possa responder, ela sai correndo desesperada e Olaf a segue juntamente com o animal os perseguindo. Sem muita sorte, eles caem num caminho e Elsa é pega pelo animal que, furioso, não permite que ela fuja e a mata rapidamente, fazendo Olaf correr desesperado. Momentos depois, passa no jornal que um homem foi encontrado morto junto com os pacotes de droga, o mesmo que vimos no começo do filme. Seu paraquedas não abriu, então ele caiu para sua morte. A perícia está cuidando do local juntamente com um detetive chamado Bob. Ele diz conhecer um homem morto que era integrante de uma organização de narcotráfico, e diz que com certeza existem mais pacotes perdidos por aí. Em um outro local de jogos infantis, um homem chamado Dave vai se encontrar com o chefe da organização chamado Sidney. Ele diz onde está possivelmente o restante dos pacotes e manda que Dave junto com outro homem fossem buscar o que faltava. Enquanto isso, em um outro local, uma enfermeira chamada Sari conversa com sua filha chamada DJ e diz que foram convidadas para passar o final de semana em Nashville. Em um bar bebendo todas está Ed, o homem que Dave veio buscar para ir junto com ele recuperar o que sobrou dos pacotes que caíram do avião. Porém ele está bêbado e se lamentando pela perda de sua mulher. Dave então se vê obrigado a esperar o tempo dele. No dia seguinte, Didi recebe Henry, seu colega de classe, onde eles planejaram faltar à aula e irem até uma cachoeira numa reserva ali perto. O detetive Bob pede para sua ajudante policial que cuidasse da cachorrinha dele, pois ele recebeu informações de seu informante sobre dois caras conversando sobre o homem que morreu da queda do avião. Então ele vai verificar mais o caso. Enquanto isso, os garotos continuam seu passeio. Enquanto Sari chega em casa e depois de tomar um banho para descansar, não consegue, pois é informada da falta de sua filha na escola, e confirma isso ligando para os pais de Henry. Ela encontra uma das mochilas de sua filha e vê no mapa para onde ele estava indo com um colega. Na reserva, Didi e Henry param para comer algo, e dentro dos arbustos Didi encontra um dos pacotes de drogas e mostra para Henry. Depois, mais à frente, eles encontram outro, só que já aberto e vazio. Eles então se questionam, achando que algo comeu aquilo e o que poderia fazer isso. Quando de repente o urso se aproxima deles. E assim que os dois se viram, notam o grande urso que estava atrás deles com o focinho repleto de pó. O urso espirra neles e, assustados, os dois saem correndo. Enquanto isso, na estrada, Dave está levando Ed com ele, ainda triste e se lamentando. Mas Dave tenta alegrá-lo, porém não funciona. Sari vai até a reserva falar com a guarda florestal chamada Liz, que estava conversando com seu paquera chamado Peter. Ela pergunta se viram sua filha, mas eles dizem que não. Sari pergunta onde fica a montanha conhecida como Montanha de Sangue e Peter diz que eles estão indo para lá fazer a varredura rotineira. Então Sari pede para ir com eles. No caminho, a guarda diz que carregam a arma para proteger as pessoas de uma gangue que amedronta os visitantes, e ela deve tomar cuidado pois eles surgem de repente. Enquanto isso, Dave para urinar, quando de repente a gangue falada por Liz surge e pressiona ele para passar tudo que ele tem. Mas já experiente no crime e vendo que eles eram apenas moleques, sem nenhuma preocupação ele decide enfrentá-los. E lutando contra os três, Dave os nocauteia um por um, deixando eles no chão e apenas sendo ferido nas costas. Momentos depois, Ed entra no banheiro para buscar seu amigo que demorava e vê a situação dele com os moleques. Ed então encontra com um grupo de delinquentes juvenis um pacote de droga, e Dave acorda um deles para perguntar onde eles encontraram. Assustado, ele decide dizer e ir com eles até o local. Já Sari e os guardas encontram pistas dos garotos, e Harry, ouvindo Sari chamá-los, grita por ajuda, sendo logo em seguida encontrado. Ele está agarrado em cima de uma árvore e se desculpa por ter matado Aula, mas diz que estava ali porque tinha um urso enorme perseguindo eles e que estava muito chapado. Quando de repente eles escutam um barulho e olham ao redor. Logo Peter e Liz são derrubados e Peter é arrastado. Mas a fera solta logo Peter, que pede ajuda a Liz para que atirasse no animal. Ela tenta atirar, mas como sua mira é péssima, acaba atirando na direção de seu paquera, quase o acertando.
Peter acha outros pacotes de farinha louca já consumidos e acaba se sujando neles, enquanto Liz insiste em querer acertar o animal. Porém é surpreendida pelo urso que veio por trás dela e a joga longe, ferindo sua perna. Assustado, Peter sobe numa árvore e Liz tenta sair do local para pedir ajuda. Harry então pergunta se os ursos sobem em árvores, e conhecendo bem o mundo animal, Peter diz que sim. Já Sally, assustada, escondida atrás da árvore em que Harry estava, tenta ver onde estava a fera. Quando de repente quase é vista pelo animal que se agarra à árvore e tenta subir para pegar Harry. Quando o urso ia mordendo o garoto, ele sente o cheiro do pó nas roupas de Peter. Então rapidamente ele muda seu objetivo, já que estava muito chapado e queria continuar com o vício. Ele então pula da árvore e parte para cima de Peter, que sem chance é morto pelo animal cheirado. Sally consegue ajudar Henry e juntos eles saem do local, aproveitando que o perigoso e brisado urso literalmente agora estava cheirando o que sobrou do pobre Peter. Liz volta desesperada para sua cabana para recarregar sua arma, e no local estão os dois integrantes da gangue que vieram pedir ajuda e até já tinham ligado para uma ambulância. Quando de repente alguém bate na porta e assustada Liz se posiciona para atirar. Ela pede para um dos delinquentes abrir a porta, e quando abrem descobrem ser o inofensivo urso chapado. E transtornada com o que aconteceu, Liz atira nele, mas erra e acaba acertando o delinquente que estava na sua frente enquanto o urso sai correndo dali vendo o perigo que corria. Eles fecham a porta e procuram pelo animal nas proximidades, descobrindo que ele estava em cima da cabana. Achando que ele está descendo pela chaminé, Liz se prepara para atirar. No entanto, o animal surge na porta e mata o outro jovem delinquente. Momentos depois, Bob chega ao local vendo o carro suspeito e a cabana danificada. Ele desce para verificar de fora, mas não nota nada de estranho. Enquanto isso, Sarah e Henry procuram por Didi, que muito esperta foi deixando rastros de tinta no caminho e eles vão seguindo para encontrá-la. De volta à cabana, os médicos Tom e Betty chegam ao local para atender a chamada de emergência de Liz. Chegando lá, se deparam com a terrível cena de morte e Liz, que ainda estava viva, tenta alertá-los do que fez aquilo. Tom vai verificar a despensa e encontra o outro jovem morto lá dentro, só os pedaços, quando de repente dá de cara com a terrível fera, que mais parece com um lobisomem por sua terrível violência. Então lentamente ele fecha a porta e deixa o urso lá dentro fazendo o que quer. Betty tenta tirar Liz dali enquanto o urso arrebenta a porta em cima de Tom, que tenta pegar algo que o ajudasse a sair daquela situação. Ele acaba conseguindo pegar somente sua bolsa médica vermelha, semelhante à que carregava as drogas, onde aquilo por sorte atrai o urso e Tom consegue sair correndo dali para a ambulância. Eles tentam fugir o mais rápido que podem, mas infelizmente o urso lobisomem chapado, muito frenético em querer mais farinha louca, persegue a ambulância ferozmente e por fim com um salto inacreditável consegue entrar nela. O urso lá dentro acaba jogando Liz para fora, que morre no asfalto de uma forma terrível. Depois ele mata Tom e causa um acidente onde Betty também morre. Depois disso tudo, o urso do mal vai embora como se nada tivesse acontecido e procurar mais vítimas por aí. Enquanto isso, Ed, Dave e outro delinquente esquisito vão até o local onde está a droga. Mas Bob, que foi dar uma volta para encontrar alguma pista, chegou no local primeiro e encontrou a mochila. Momentos depois, os três chegam ao local e não encontrando a mochila, o esquisito tenta justificar o desaparecimento dela. Quando logo, Bob surge em cima da cabana e rende os três, onde o problema agora é descer dali de cima. Dave tenta pegar uma arma, mas Bob atira na mão dele arrancando 2 de seus dedos. Ele tenta novamente e conseguindo se esconde debaixo da cabana. Momentos depois, Dave vê o urso se aproximando. Sem conhecer do que ele é capaz, eles ficam parados esperando que o urso vá embora. Enquanto que ao invés disso, o animal se aproxima mais sentindo o cheiro de algo mais cambaleante e adormecendo vai até Ed, onde por fim se joga em cima dele. Enquanto isso, Sarah e Harry encontram o casaco de Didi e continuam a busca dela, que está escondida em uma caverna muito assustada. No caminho, eles encontram com Olaf, que está se lamentando muito pela perda de sua esposa. Sarah pergunta o que aconteceu e ele fala que foi o urso do demônio. Ela então o pergunta se ele viu sua filha, ao que ele logo responde que sim e decide ajudá-los a encontrar Didi. De volta ao grupo com o detetive, eles se perguntam se o urso ainda estava vivo. Dave então vai verificar o animal e deixa cair um pacote de pó perto dele, onde isso rapidamente desperta a fera que, saindo de cima de Ed, vai direto pegar o pacote, ficando muito feliz e o devorando por completo. Os 4 ficam só observando perplexos o urso e os efeitos que causaram nele. O animal rasteja no chão e depois, se encantando por Ed, salta para cima dele querendo outra coisa. O detetive então decide ajudar e chama a atenção do animal com mais pó, no qual com isso o grupo tem a chance de correr. Mas Dave precisa da bolsa, porém Bob não vai entregar. Quando de repente Bob é atingido por um tiro que descobrimos ter sido disparado por Sidney, que veio em busca das drogas. Dave e Ed vão até Sidney e falam o que estava acontecendo e quem está usando o pó. Aquilo deixa Sidney confuso, mas não se importando diz que eles precisam recuperar tudo o que restou, pois eles estarão em perigo se não recuperarem. Eles voltam até onde está Bob, mas ele diz que jogou a mochila para o urso. Quando então a policial parceira de Bob, chamada Reba, chega ao local e ele fica feliz. No entanto, logo ele descobre que ela trabalha junto com Sidney.
E agora, sabendo isso, Bob fica muito decepcionado. Sidney pergunta para onde o urso foi e Bob diz que foi para o norte. Então o grupo segue em busca de encontrar o animal. Enquanto isso, Olaf leva Sari e Henry até a caverna onde ele diz que Didi está. E logo Sari entra em busca de sua filha. Lá dentro eles se deparam com 2 filhotes de urso se banhando no pó. E Didi aparece feliz por sua mãe a ter encontrado. Eles então notam que o urso assassino é fêmea. E percebendo que ela estava voltando para seus filhotes, procuram a outra saída, logo a encontrando. Porém é muito perigosa, pois fica à beira de uma queda da cachoeira. Já é de noite quando Sidney e os demais chegam à caverna do urso. E próximo dali tiveram um encontro com Olaf, que agora também estava morto pela fera do pó. Eles entram e encontram um pouco do que queriam. Reba decide ir embora e Sidney continua com os dois. Sari e os garotos, vendo que tem alguém vindo, se escondem, mas logo são vistos e ameaçados por Sidney. Porém Dave e Ed, vendo Sari com as crianças, falam para Sidney que devem ir logo embora e deixar as crianças em paz com a mãe deles. Porém Sidney insiste dizendo que precisam pegar a mochila com a ou então alguém ali iria morrer. Ed se esforça para alcançar a mochila que estava um pouco alta, mas não consegue tirá-la pois estava bem enganchada num galho. Quando então os filhotes da ursa, que estavam perto das crianças o tempo todo, avançam para cima de Sidney pois sentiram o cheiro do pó que estava dentro da mochila que ele carregava. Os bichos ficam frenéticos tentando tomar dele, mas então ele manda que Ed atirasse nos animais. Ed porém não faz isso e Sidney joga a arma para Dave. Mas quem a pega é Sari, que agora os ameaça para ir embora com as crianças. É nesse momento que a ursa-mãe chega no local e fica furiosa ao ver que seus filhotes estavam em perigo. Sari, vendo que o urso iria atacar, resolve pular com as crianças cachoeira abaixo. Logo em seguida a ursa desce para onde estavam os homens e ruge bravamente para Sidney, que logo atira no animal, acertando também Dave, que pula junto com Ed da cachoeira, assim como Sari e as crianças. A ursa cai e fica um pouco mais abaixo ferida. Sidney logo então vai atrás de alcançar a mochila, porém um dos pacotes cai e se espatifa numa pedra, espalhando pó por todo lado em cima da ursa, que logo inalando a farinha fica novamente chapada e frenética sobe de volta. Chegando onde estava Sidney, ela o ataca e com uma patada abre sua barriga expondo suas tripas. Depois ela o puxa e chama seus filhotes para se alimentarem dele. Após isso ela o joga cachoeira abaixo e fica com a mochila repleta de pó. Lá embaixo Dave está ferido e Ed pede ajuda para ele, onde por sorte Sari ainda estava ali por perto e o ajuda. Já ao amanhecer, Sari e as crianças vão indo embora dali, e Ed arruma o carro para ir embora também junto com Dave, que agora estava bem e fora de perigo. Quanto à ursa cheiradeira e seus filhotes, eles estão bem brincando na reserva, quando notam que alguns outros turistas estão tirando fotos e filmando eles, que ficam furiosos com isso, dando a entender que sua noia ainda não passou. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!